O nosso telejornal abre espaço agora para o quadro Sala de Entrevista. Vamos analisar alguns resultados dessas eleições 2022. Aqui comigo, o professor do curso de História da UFMA, professor Wagner Cabral. Professor, seja bem-vindo mais uma vez à TV UFMA. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, é muito bom estar aqui na TV Universidade e contribuindo aqui para o debate. Obrigada, professor. A nossa primeira pergunta. A polarização deu o tom dessas eleições 2022. Mas muito se falou dos conceitos direita, esquerda, centro. Eu queria que, de forma resumida, o senhor pudesse esclarecer um pouquinho para a gente, né? Como surgiram esses conceitos? Bem, historicamente, os conceitos surgiram com a Revolução Francesa, né? E muito especificamente pela distribuição dos assentos, onde ficavam sentados os grupos políticos na época da Revolução. Então, à esquerda, né, ficavam o grupo dos jacobinos, né, que eram considerados, digamos, os mais radicais, os que defendiam um aprofundamento, né, da Revolução no sentido, né, de distribuição, né, de renda, de uma maior igualdade, né, entre os cidadãos. Ao centro, né, o grupo mais contemporaneizador, né, e à direita, né, o grupo dos girondinos, né, que tinham posições, digamos, mais conservadoras. Essa distribuição, que era inicialmente espacial, acabou se incorporando ao linguajar político, né, e permanece até hoje. De maneira que, assim, em linhas gerais, nós tenderíamos a dizer que a esquerda ela toma posições, digamos, mais progressistas no campo político, no campo dos costumes, posições mais claras em defesa da igualdade de direitos, no sentido da liberdade. E a direita é mais conservadora do ponto de vista da pauta dos costumes. Professor, em termos de eleição para presidente, o Brasil que saiu das urnas nesse primeiro turno é bem diferente do que as pesquisas apontavam, né? Como é que o senhor analisa, né, esse resultado e também os institutos de pesquisa, né? A gente viu um Brasil bem diferente do que, né, muitas pesquisas estavam apontando para esse primeiro turno. Pois então, assim, no geral, já houve, né, esse impacto, inclusive um questionamento muito forte das pesquisas, que acontece genericamente sempre em toda eleição. Aqui no Maranhão, por exemplo, houve uma discrepância imensa e praticamente acho que só uma pesquisa indicava uma possibilidade de vitória, por exemplo, do governador Carlos Brandão logo no primeiro turno. Nacionalmente, né, as pesquisas indicavam um patamar em torno de 48%, né, para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o que se confirmou que podia ter a possibilidade ou não de vitória no primeiro turno, mas todas erraram o patamar do presidente, né, Jair Bolsonaro. De maneira que esse questionamento é válido, porque implica uma discussão sobre metodologias, e nós temos nacionalmente muitas metodologias diferentes. Você tem pesquisa presencial, corpo a corpo, que é feita nos bairros, tem pesquisa presencial, corpo a corpo, que é feita em pontos de passagem na cidade, terminais de integração e similares. Existem pesquisas telefônicas feitas por pessoas, pesquisas telefônicas feitas por computador com respostas, né, que já... Então, todas essas metodologias têm diferença. E, por outro lado, nós temos um problema também estatístico que é relevante. O país não realizou o censo. Sim, né? Ainda está acontecendo, né? Está acontecendo agora. Deveria ter acontecido, né, em 2020, Sim. Não aconteceu. E o que acontece? As pesquisas refletem também, buscam refletir, por exemplo, nós temos a maioria de mulheres, né? 50, alguma coisa. As pesquisas precisam refletir isso. Se essa maioria de mulheres aumentou, digamos assim, um patamar de 51,5%, isso tem que aparecer na pesquisa. Só que o pessoal está usando ainda os dados do censo lá de trás, de 2010. Né? Isso tem diferença. Né? Então, a falta de censo, a falta desse último censo, as diferenças de metodologia, né, implicaram exatamente esses problemas. Por outro lado, né, nós não podemos menosprezar um tema que é um tema que também foi relevante nessa discussão da última semana, do primeiro turno, que é o tema do voto útil. Sim. Né? A campanha de Lula, né, direcionou, né, nos últimos 10 dias, na última semana, no sentido de tentar buscar o voto útil dos eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes, muito especialmente, né? E tem uma campanha de vira-voto e coisas do gênero.
Muito se pensou, né, que isso poderia ter um possível efeito no sentido de levar a Lula à vitória no primeiro turno. No entanto, né, o que se verificou na prática é que o resultado dessa campanha acabou tendo um efeito inverso. Pois o fato de que tanto o Ciro quanto a Simone Tebet tiveram uma pequena redução, dentro da margem de erro das pesquisas, mas tiveram reduzido, muito especialmente Ciro, né? O fato, inclusive, de que Ciro, na campanha, tinha adotado um discurso muito forte contra Lula, parece, todos os indicadores estão apontando isso, que, na verdade, fez com que houvesse um voto útil a favor de Bolsonaro, mais do que um voto útil a favor de Lula. Simone Tebet também foi uma surpresa, né? Essa diferença, né? Ela estava um pouco acima, mas também caiu, mas foi um excelente resultado para ela, ou seja, ela não tinha a primeira eleição presidencial, se ouve muito bem nos debates e tudo mais, saiu bem do ponto de vista eleitoral e com nome, né, consolidado para outras eleições e tudo mais. Ora, nesse contexto, o que parece ter acontecido, só para fechar o argumento, é que a campanha do voto útil a favor de Lula acabou, na verdade, gerando uma reação de muitos eleitores que, pelo antipetismo, pela taxa, né, de negatividade em relação ao PT e ao ex-presidente Lula, acabaram, na verdade, migrando de Tebet, migrando de Ciro para Bolsonaro. Esse elemento é que, me parece, fez com que as pesquisas errassem. Perfeita análise, professor. Então, a gente pode dizer que o recado que veio das urnas mostra um renascimento de uma, digamos assim, de uma direita conservadora no país? Sim, muito especialmente ligada ao campo evangélico, né, e com uma pauta muito forte no campo dos costumes, né, me parece. Nesse sentido, por outro lado, por exemplo, com um apoio, uma presença muito forte, muito especialmente do agronegócio, né, que deu um peso muito grande a favor da campanha de Bolsonaro. Então, todo esse cenário fez com que, na verdade, digamos, uma direita que já tinha sido levada, digamos, pela grande onda que elegeu Bolsonaro em 2018, né, se reconfirmasse nas urnas. Agora, professor, desculpa lhe interromper, porque nós vamos dividir essa entrevista em duas partes. A primeira parte da entrevista, que você viu hoje, e nós vamos continuar esse assunto na próxima terça-feira.